Você poder levar sua família para viajar no final do ano, poder comemorar num bom restaurante, comer uma boa comida, sem se preocupar com quanto vai pagar, entrar no mercado e comprar do bom, do melhor, trocar de carro. E através do colchão, a gente consegue dar o melhor para nossa família, que é o alicerce do sucesso do Faixa Preta na venda de colchão. Seja bem-vindo à nossa live de número 183. Toda terça-feira eu tô aqui para te ajudar, você vendedor de colchão, a vender 100 mil reais no mês em colchões. Eu sou Luciano Persinotto, especialista em venda de colchões de linha alta. A live de hoje, no episódio de hoje, tem um tema esplendoroso, esplêndido. Pega papel, caneta e anote. Qual o tema, Luciano? Os 5 passos para você vender 100 mil no mês e prosperar na venda de colchões. Sim, eu vou te dar 5 passos para você vender 100 mil no mês e prosperar na venda de colchões. O que é prosperar, Luciano? Prosperar é crescer. A gente tem que crescer na venda de colchão, nesse ramo esplêndido, abençoado, maravilhoso, um ramo permanente. Por que permanente? Porque não vai acabar nunca. Por quê? Porque é o móvel mais importante de uma casa. Hoje as pessoas estão dando mais valor ao colchão. Hoje mesmo, na minha casa, eu estava no apartamento, eu tenho um pedreiro lá, ele estava fazendo alguns retoques de algumas coisas, e ele falou o seguinte: realmente, o senhor vende o móvel mais importante de uma casa. Eu falei, mas por que você está falando isso? Porque ali é onde se descansa, ali é onde a gente se ajoelha e faz a oração do dia, encostado na cama, e ali é onde a gente faz uma vida, o amor da vida é ali, no colchão. Eu achei interessante, falei, é uma pura verdade. É onde a gente descansa para no outro dia estar trenovado, é onde a gente faz a nossa oração do dia e é onde a gente faz o amor do dia. Achei muito interessante ele falar esses três adjetivos poderosos aí de um colchão. Pega papel e caneta, porque os passos que eu vou te dar é muito importante. E quando você anota, eu sempre vou reforçar isso, quando você anota, tenha sempre o hábito de anotar. Por que anotar, Luciano? Porque quando você anota, segundo os estudos, você assimila 5 vezes mais do que só ouvindo. Olha o poder da anotação. O cérebro, eu falo que a anotação, no caderno onde você anota, é o seu segundo cérebro. Então a gente, faixa preta na venda de colchão, vendedores na venda de colchão, tem o hábito de anotar. Porque o cérebro que nós temos aqui, ele tem muita informação. Ele pode esquecer de alguma e para você lembrar, você vai no segundo cérebro. Qual é? O teu caderno de anotação, a sua folha de anotação. Os 5 passos que eu vou te dar, ele é muito importante para você vender 100 mil no mês. 100 mil no mês, quem vende 100 mil no mês na venda de colchão, ele tem prosperidade. Por que, Luciano? Porque te sobra mais dinheiro. Porque você tem uma vida mais leve, uma vida melhor. Abaixo de Deus nessa terra é o dinheiro. A gente não paga uma conta de restaurante com amor. A gente não paga uma conta de restaurante dizendo que é honesto. É com dinheiro abaixo de Deus. Então vamos lá. Eu tenho certeza que os vendedores de colchões que estão aqui, a gente precisa, quem que não quer ser reconhecida como um especialista na venda de colchão? Eu falo que eu quero ficar de cabelo branco e quero ser reconhecido. O Luciano Persinotto, faixa preta na venda de colchão, um especialista na venda de colchão. Eu quero ser reconhecido como um especialista, como uma pessoa que se dedicou nesse mercado esplêndido e maravilhoso, mercado próspero, um mercado que só cresce. Sim.
Então é importante você ser reconhecido. Por quê, Luciano? Porque uma pessoa que um dia for comprar um colchão e ela te conhecer, ela vai comprar com você. Por quê? Porque ela vai reconhecer que você está nessa profissão há muitos anos e que você não saiu dela e que cada vez você está mais e mais experiente no ramo de colchões. Eu tenho certeza que os vendedores de colchões que estão aqui querem dar uma vida melhor para a família. A família é o nosso alicerce. A família bem, a gente está bem. O que é uma família bem, Luciano? Você poder levar sua família para viajar no final do ano, poder comemorar num bom restaurante, comer uma boa comida, sem se preocupar com quanto vai pagar. Você entrar no supermercado e falar com a tua esposa e entrar no supermercado com a família, com teus filhos, sem ficar fazendo conta na calculadora. Entrar no mercado e comprar do bom, do melhor, sem se preocupar quanto vai dar lá na hora de pagar no caixa. Trocar de carro, pagar um convênio médico para a família, precisar pintar a casa, né? Quem que não quer dar as melhores condições para a família? E através do colchão, através desse ramo, a gente consegue. A gente consegue dar o melhor para a nossa família, que é o alicerce do sucesso do Faixa Preta na venda de colchão, que é o bem mais precioso que nós temos. É a nossa família. Agora, para isso, a gente precisa ter, pessoal, ganhos constantes. Porque, às vezes, a gente tem um mês bom, explode lá, dá uma sorte de vender bons colchões, no outro mês ruim, e aí fica uma gangorra. E isso é ruim porque as contas elas chegam todo mês. Né? A gente precisa pagar as contas todo mês. Então o que a gente precisa? Constância. Eu tenho certeza que o vendedor de colchão hoje ele tem constância quando ele atinge 100 mil no mês, quando ele se esforça, quando ele tem um método, quando ele tem uma receita para ele poder seguir, quando ele tem uma direção, quando ele tem um GPS, ele tem ganhos constantes. Tem constância na venda de colchão. A gente tem que parar hoje de viver oscilando. Por quê, Luciano? Porque quando você oscila na venda, não te traz firmeza, não te traz confiança. Né? Ah, esse mês foi bom, e o mês que vem? Não. Quando você tem um método, quando você tem uma direção, quando você tem um caminho a seguir, vamos falar assim, uma receita a seguir todos os meses, você atinge 100 mil no mês. E é muito bom isso. E aí muita gente me pergunta, Luciano, o que é prosperar na venda de colchões? Primeiro que a palavra prosperar, ela está ligado a crescimento, a crescer. Muita gente confunde, às vezes, prosperar com dinheiro, com... Prosperar é crescer. A gente precisa prosperar. Por que é prosperar na venda de colchão, Luciano? Primeiro, quando você consegue vender colchões de ticket alto, você está subindo de nível, você está crescendo na venda de colchão, você está prosperando na venda de colchão. Significa que às vezes se você estiver só vendendo o colchão bom e barato, você não está crescendo. Então, prosperar na venda de colchão, primeiro, vender colchão de linha alta. É um sinal que você está prosperando na venda de colchão. Que mais, Luciano? Ter ganhos constantes. Ter constância na venda de colchão. Poder ganhar bem todos os meses, poder vender 100 mil reais ou mais todos os meses. É só repetir a receita, é só repetir o processo, é só respeitar o processo da venda de colchão, porque tem processo. Para construir uma casa existe um processo, para construir um apartamento, construir um prédio, precisa ter a quantidade, a fórmula de quanto vai de cimento, quanto vai de areia, quanto vai de ferro. Existe uma fórmula, existe uma receita. Na venda de colchão também existe uma receita. O que mais é prosperar na venda de colchão, Luciano? É você poder tirar férias, pelo menos uma vez por ano. Sim, tirar férias, poder viajar com a família, poder viajar num hotel com a família, com os filhos. Por quê? Porque isso traz paz.
traz paz na família, traz ânimo na família, traz coisas agradáveis para a nossa família. E mais, Luciano, o que é prosperar na venda de colchão? Como eu disse, fazer um bom mercado. Comer do bom e do melhor dessa vida. Poder ir no supermercado sem fazer conta na calculadora. Isso é prosperar na venda de colchão. Então a gente precisa prosperar na venda de colchão. Eu falo que as pessoas elas confundem muito riqueza com prosperidade. Riqueza com prosperidade. Riqueza é posse. É você ter posse de um terreno, é você ter posse de algo, um bem, né? E a prosperidade, Luciano? Prosperidade é crescer. É crescer cada vez mais, é saber fazer dinheiro. O Ike Batista, que ele voltou aí, ele está na... Muita gente conhece o Ike Batista, ele está agora dando mentoria. Esses dias eu estava na Band, eu estava assistindo o Canal Livre, assistindo uma entrevista dele, e o repórter, o jornalista, perguntou para ele: Ike, mas agora parece que você está pobre, você está rico, a gente tem dúvida. A gente tem dúvida, porque você mora bem. E você perdeu muita coisa, mas você mora bem. Aí o jornalista falou assim, quanto você tem de dinheiro? Sabe o que foi a resposta que ele disse? O que está escrito no manual de quando eu comprei um Rolls Royce, aquele carro. Ah, qual que é, Luciano? O que está escrito? Eu tenho o suficiente. O que é o suficiente, Ike? Ninguém me tira o conhecimento de saber fazer de novo riqueza, de saber fazer de novo tudo o que eu já fiz. Então eu posso passar por situações difíceis porque o conhecimento, o saber fazer dinheiro, não é ganhar dinheiro. Porque ganhar dinheiro, pessoal, às vezes é fácil. O difícil é saber fazer dinheiro, fazer um mês bom, né? A riqueza ela vem de você fazer muitos bens, enquanto a prosperidade ela tem a capacidade de você gerar riqueza, fazer riqueza. Está numa situação difícil, mas ninguém te tira aqui, você sabe fazer de novo. Então, ou seja, a gente tem que ter uma mudança de mentalidade do seguinte: ao invés de querer ganhar dinheiro, troque por fazer dinheiro. Sim, fazer dinheiro aonde? Fazer dinheiro na venda de colchões, que é um ramo. No meu ponto de vista, eu já vendi muitas coisas. Eu não só vendi colchão na minha vida. Eu vendi muitas coisas. Eu vendi carnê do baú na época do Silvio Santos. Eu vendi telefone, que era carro. Eu vendia carro. Eu vendi muitas coisas. Mas altamente lucrativo é o ramo de colchões. Eu não vi outro até hoje na minha vida. Se eu encontrar, eu mudo de ramo. Até hoje eu nunca vi um ramo mais lucrativo da venda, que é vender colchões. Então a gente precisa prosperar, crescer, crescer. E quais são os passos, Luciano? O que fazer para prosperar na venda de colchões? Primeiro passo, anota aí. Anota aí. Você precisa definir metas. O que é definir metas? Primeiro, uma meta, vender 100 mil no mês. Você precisa ter isso na tua alma, no teu coração, na tua mente. Em definir uma meta é o primeiro passo para você prosperar na venda de colchão. Sim, você precisa ter um número para alcançar. Você precisa ter um número para buscar. Você precisa ter um norte para seguir. Precisa ter um norte para seguir. Precisa saber como é que a gente vai fazer o Natal agora que está chegando. Como é que vai ser o nosso ano novo. Tudo isso a gente precisa definir. Fazer um bom ano novo, fazer um bom Natal, fazer uma boa ceia. A gente precisa fazer. E para isso a gente precisa o quê? O que a gente precisa? De foco. A gente precisa de foco. Você sabe uma coisa que eu reparo, pessoal? O faixa preta tem muito foco. O faixa preta na venda de colchão, eles têm muito foco. Eles são focados. Eles se empurram para frente. Eles são resilientes. Sim, eles têm a mente blindada.
Luciano, eles se empurram para frente? Sim, se empurram para frente. Eles têm meta, esse mês eu vou conseguir de novo, eu vou vender 100 mil no mês. Por quê? Porque vendendo 100 mil no mês, os lucros são altos. Eu vou vender 100 mil no mês, eu tenho esse norte. E a próxima meta sua também pode ser o quê, Luciano? Pode ser você querer vender um colchão de 10 mil. Eu vendo colchão de 4, eu vendo colchão de 5. Se você definir uma meta. Eu vou vender 100 mil no mês. É uma meta. A sua próxima meta pode ser, não, minha próxima meta vai ser vender um colchão de 10 mil reais. Que o Luciano fala que um colchão de 10 mil é linha alta. Um colchão de 10 mil reais, você ganha muito mais tempo. Muito mais tempo. Entende? Ou seja, tenha foco. Defina uma meta de vender 100 mil no mês, de vender os próximos 10 mil, de fazer um final de ano melhor, de fazer um Natal melhor. Sim, defina isso no teu coração, na tua mente, na tua alma, defina. É importante, é muito importante. O que mais, Luciano? Bom, é importante também você investir em conhecimento. Sim, investir em educação, investir em documento, investir em conhecimento na venda de colchão. Porque o que gera riqueza na vida da gente, nós que somos especialistas em venda de colchão, e que ninguém vai tirar isso da gente, é conhecimento novo. Conhecimento gera riqueza. O filósofo já dizia, Luciano, mas o conhecimento, não estou dizendo aqui para você ser mais sabido, ser o sabidão. Não. Não. O conhecimento não serve para você ser mais sabido. O conhecimento não serve mais para você ser o sabidão. O conhecimento que eu estou dizendo aqui é para você fazer mais dinheiro na venda de colchão. É ter um conhecimento que vai te ajudar, que vai gerar valor na sua apresentação. Exemplo, Luciano, eu fui esses dias tirar as medidas, que eu vou fazer um terno sob medida para um casamento do meu filho, e eu fui lá no alfaiate, e ele tirou as medidas, e eu escolhi um tecido, que sabe o que ele falou para mim? Ele falou, Luciano, nossa, você tem bom gosto, viu? Eu falei, por quê? Porque esse tecido do teu terno é um tecido tecnológico. Sim, é um tecido tecnológico. E esse tecido tecnológico está ligado a conforto da sua pele, a conforto é leve. É um tecido que ele é importado, é um tecido que a lã que está nele, que veio do carneiro, que veio da ovelha, esse tecido da ovelha ou do carneiro que está lá, é um tecido que foi transformado em tecnológico para dar mais conforto. Pegaram a lã de uma ovelha lá da Europa, porque são países mais frios, e segundo os estudos, fomos pesquisar e as lãs, os fios dessas ovelhas que a gente retira para fazer a lã, só porque é mais frio, ela come, ela bebe, a água que ela bebe lá, o tecido fica mais confortável. Por quê, Luciano? O que você quer dizer com isso? O que ele estava fazendo comigo? Olha o conhecimento dele. Primeiro, eu fui lá fazer um terno. Ele me ensinou que o tecido do terno tinha uma tecnologia que veio da lã, da ovelha, lá da Europa. Olha o impacto que isso dá. Eu falo, meu Deus, esse cara é um alfaiate? Ele sabe da lã que veio da ovelha lá da Europa, que vai virar um tecido tecnológico e vai virar uma malha belga. Meu Deus do céu. O que é isso? Então o seu tecido, Luciano, quando você vestir ele, vai ser confortável, o toque da seda, o toque da lã. Você vai, amar esse tecido. Ele foi gerando valor ali, mas o que você quer dizer com isso? Às vezes,
Um conhecimento de você chegar, não é falar só de mola, de espuma, de densidade 33, de 28, de 45, não, não. É falar, senhor, o tecido desse colchão é tecnológico, é de malha belga, vai trazer conforto, vai trazer a viscosidade do bambu, na malha, no tecido do corpo. O que vai acontecer no meu corpo? O que vai acontecer no seu corpo? Esse tecido com essa malha belga que está aqui no tecido do colchão, foi feita pesquisa e na pesquisa mostra que esse tecido de viscose de bambu vai te dar mais conforto e é um tecido tecnológico que está no seu colchão. As espumas que tem nele tem viscogel. O cliente nunca ouviu falar isso. Viscogel, para que viscogel? Para te dar mais conforto na sua coluna vertebral. O que tem? Gotículas de gel. Esse colchão aqui é diferente de tudo que tem no mercado, seu João. Ele tem gotículas de gel. Essas gotículas de gel o que faz? Abaixa a temperatura do corpo se tiver calor e aumenta a temperatura do corpo se tiver frio. Essas gotículas de gel, 3 graus para baixo, 3 graus para cima. Olha que coisa, que tecnologia que o senhor tem. Se tiver frio, aumenta 3 graus. Se tiver calor, diminui 3 graus. Por quê? Porque são gotículas de gel que está dentro da espuma do seu colchão. Isso é conhecimento. Isso é mostrar que você não é um vendedor. Isso é mostrar que você é o quê? Um especialista que vende benefícios, que não vende colchão, que vende transformação de vida, que não vende colchão, que vende resultado. Quais são os benefícios? Conforto para a pele. Qual é o maior órgão do corpo humano? A pele. A pele, sim, a pele. Né? Por que passamos a maior parte da vida em cima de um colchão? Porque a gente precisa descansar. Descansar o corpo, descansar a mente, se descansar fisicamente e descansar mentalmente. Para isso, a pele existem receptores. Que quando um toque dá aqui, o cérebro é informado. Então, se um tecido é tecnológico e está no seu colchão, vai mostrar para o teu cliente que você tem conhecimento avançado. Mostrar que você tem um conhecimento e que ele vai fazer, ele não vai comprar um colchão, que o colchão não é mais um gasto, e sim um investimento que ele vai fazer. Ou seja, o que é um conhecimento? É um método, é uma metodologia, é uma receita, é um passo a passo a ser seguido para mostrar para o cliente que ele não vai ter um gasto, que ele vai ter um conhecimento, que ele vai ter um investimento, que ele vai ter o móvel mais importante da casa dele. Por isso que é importante, às vezes, você participar de uma imersão. Parabéns para vocês que estão aqui nessa live, levando conhecimento, anotando conhecimento. Está anotando riqueza. Ou seja, às vezes você tem que investir em que mais? Investir em você. Que é o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Busque investimentos. O terceiro passo para você vender 100 mil reais no mês e para você prosperar na venda de colchões. Qual é, Luciano? Busque investimentos. Como, Luciano? Busque mais investimentos em você. Exemplo, a vestimenta. Você, eu, nós somos analisados dos pés à cabeça por um cliente. Primeira coisa que um cliente olha num vendedor, o sapato dele. Não estou dizendo aqui para usar sapato de marca, tem que estar engraxadinho, limpinho, né? Se tiver um uniforme, um bom uniforme, limpinho, bem passadinho. Se for um jaleco, bem passadinho, com a logo da empresa, com o nome, com crachá. Ou seja, invista em você. Você é a empresa, você é a sua marca. Uma boa embalagem, ela gera valor. É um investimento. Vai comprar, por exemplo, um iPhone. A caixa do iPhone é
é a embalagem dele. As pessoas guardam a caixa do iPhone. Não vai nem usar mais, mas guarda. Por quê? Porque é tão bonita, ela é tão legal, ela é diferenciada. Eu vou guardar, vai que eu vou vender, vou guardar. Porque valoriza, a vestimenta nossa precisa ser valorizada. Um bom perfume, né? Você precisa estar bem. Por quê? Porque a autoestima também está garantida. Então procure, busque investimentos em conhecimento, investimento em você. Ou seja, para quê, Luciano? Para você prosperar na venda de colchões. Sim, prosperar. E por que, Luciano, você fala, né? Por que investir tempo em método? Por que investir tempo em método é melhor para ganhar dinheiro? Por quê? Por que investir em tempo, em método, é melhor do que dinheiro? Por que é melhor? Muita gente pergunta isso. Porque muita gente, pessoal, eles focam em, às vezes, em investir, em guardar os seus primeiros 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Aí guardou, aí pá, tá ali mais acomodado. Só que é um valor muito baixo. O que é melhor? Ganhar ou saber fazer? Ganhar você pode perder também. Só que é o seguinte, se você souber fazer dinheiro, é muito melhor do que ganhar dinheiro. Lá nos Estados Unidos, eles usam uma palavra de saber fazer dinheiro. Lá nos Estados Unidos, os drive de McDonald's tem 2 fileiras, é lotado. Por quê? Porque eles não querem nem perder tempo para tomar café da manhã em casa. Eles querem tomar café da manhã andando, dirigindo, pensando em fazer dinheiro. É fazer dinheiro, eles não estão preocupados em gastar, eles estão preocupados em fazer dinheiro. Então eles não querem perder tempo. Os drive de McDonald's é lotado. Por quê? Porque o americano sabe fazer dinheiro. E essa mentalidade tem que estar em nós, vendedores de colchões, especialistas nesse mercado. O foco tem que estar em saber fazer dinheiro. E para saber fazer dinheiro tem que investir em conhecimento. Conhecimento novo. Ou seja, aí a gente consegue produzir mais dinheiro. Aí a gente consegue produzir mais dinheiro através do quê? Através da venda de colchão. Porque se você tem um alto nível de conhecimento, se você tem um método, se você tem uma receita, se você segue um processo, você encanta o cliente. Esse alfaiate que eu fui me encantou. Ele me encantou, porque ele foi a fundo. Ele foi falar da ovelha, da lã, do tecido que eu escolhi, do tipo de ovelha da onde vinha. Essa lã, lá da Europa, lá da Bélgica. Aí ele falou, é uma malha belga que vai estar no seu corpo, no teu organismo. Eu já fui pensando na ovelha, eu já visualizei a ovelha, pra vocês terem uma ideia. De tão fundo que ele foi. Imagina o cliente. Por isso que mola, pocket, densidade 28, 30, isso já não... Isso é técnico demais, é característica demais. Tem que ser mais a fundo. Abaixo de Deus, um homem e uma mulher vale o conhecimento que ele tem. Conhecimento gera riqueza. O especialista de verdade, ele tem alto conhecimento elevado. Então, é o terceiro passo, busque investimento. Quarto passo, Luciano, cultive uma mentalidade de crescimento. Cultive uma mentalidade de crescimento. Esse é o quarto passo para você vender 100 mil no mês em colchões e prosperar nesse ramo esplendoroso, lucrativo, que é a venda de colchão. Vamos lá, vamos falar de mentalidade. A gente tem que aprender hoje a gerir melhor as nossas emoções. A gente tem que aprender hoje a, vamos se dizer assim, blindar o nosso cérebro. Ah, por quê, Luciano? Porque nada é mil maravilhas. Nada é mil maravilhas. A gente recebe reclamações. A gente ouve reclamações. Eu falo que eu tenho alergia à reclamação.
Por quê, Luciano? Porque tem pessoas que são acostumadas a reclamar, a reclamar, a reclamar, e são reclamonas. A palavra reclamar, olha o que ela significa. Clamar significa você pedir. Está na Bíblia. E Ana clamou a Deus. Ela clamou a Deus para ter um filho. Fulano clamou a Deus. Clamou é pedir, mas pedir com fé. E reclamar é pedir 2 vezes. Né? Tem muita gente que fala, minha vida não dou sorte. Olha só, não vai dar sorte mesmo, está reclamando. Então a gente tem que entender que a gente precisa olhar para frente, para trás nem para pegar impulso. Gerir as emoções, entender que no contrato da vida vai ter e vamos ter problemas. Vai ter cancelamento às vezes. Vai ter cara na porta às vezes. Vamos ter dias maus. Mas a somatória da balança vai ser melhor. Muita gente fala assim, poxa, tive uma semana ruim. Mas um mês ele é dividido em 4 semanas. E as outras 3 foram ruins? Temos que analisar. Porque às vezes é um vício reclamar. Aí quando você reclama demais, você não está cultivando uma mentalidade de crescimento na venda de colchão. E a gente precisa estar bem mentalmente, precisa estar bem espiritualmente, precisa estar bem fisicamente. Para isso a gente precisa criar uma atmosfera em volta da gente espiritual forte. Como, Luciano? Fazer uma boa oração de manhã, escutar uma boa música de manhã, um bom louvor. Se você gosta de uma música, depende a letra da música, cuidado com letras de música que levam você para baixo. Né? Ouça um bom louvor, ouça uma boa música, faça uma boa oração. Mas para quê, Luciano? O que isso vai me ajudar na venda de colchão? Vai te cultivar uma mentalidade próspera, porque vai criar uma atmosfera espiritual em volta de você forte. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que no dia nublado, você vai entender que está nublado. Só que o sol vem. Depois da nuvem, tem o sol. E uma hora ele aparece. Um mês, às vezes a gente tem um mau momento, um mau mês. Mas um ano é dividido por quantos meses? 12. Aí a gente o reclamão fica focando no mês ruim, mas esquece que um ano é formado de 12 meses. E os outros 11? E os outros 10 meses? Será que um ano é só de mês ruim? Claro que não. Então a somatória do resultado, ela vai empurrando o faixa preta para frente. Um faixa preta na venda de colchão, o que é, Luciano? Ele vende 100 mil no mês. Ele tem argumentos fortes. Ele tem preparo, ele tem conhecimento, ele tem o passo a passo, ele sabe dar argumento emocional na venda de colchão, ele é próspero financeiramente. Por quê? Porque ele é resiliente, porque ele tem foco, porque ele se empurra para frente. Então a gente precisa ter isso hoje. Cuidado, a gente não pode focar no problema. Um faixa preta foca na solução. Focar na solução. O foco tem que estar na solução, não no problema. Tá certo? O 4º passo é esse. Cultive uma mentalidade de crescimento. Tenha uma boa gestão de emoção. O que é uma boa gestão de emoção, Luciano? Não reclame. Analise. Analise mais. Se empurre para frente. Hoje não deu, amanhã vai dar. Esse mês não foi bom, o mês que vem vai ser. O mês está terminando. Essa semana passada não foi tão legal, essa próxima vai ser. Faz parte do contrato da vida. O mês está terminando, o ano está terminando, mas nós temos ainda novembro e dezembro. A gente precisa fazer um bom final de ano, fazer um bom Natal, se empurrando para frente, cultivando uma mentalidade de crescimento próspera, de vencedores e de vencedoras que vão estar na Terra, né? Ter presença de espírito forte. Ninguém quer andar com derrotado, ninguém quer andar com reclamão.
Você já viu um campeão ficar só viciado em reclamação? Não, você nunca vai ver. Você já viu um reclamão próspero? Você nunca vai ver. Os reclamões não são prósperos. Por quê? Porque eles querem ser vítima. É fácil ser vítima. O que é ser vítima, Luciano? É ser um coitadinho. É culpar sempre o externo e esquecer que a gente também erra. A gente não estuda, a gente às vezes não se prepara, a gente às vezes quer vender só na sorte. A gente precisa estudar mais, precisa se preparar mais, precisa ter bons argumentos, precisa ter melhores conhecimentos, precisamos investir mais em nós. A gente precisa. Qual que é o quinto passo para você vender 100 mil no mês e prosperar na venda de colchões? Anota aí. Anota aí. Qual é, Luciano? Priorizar sobre qualidade ou quantidade? O que você precisa priorizar? Qualidade ou quantidade? Você precisa priorizar qualidade. O foco no colchão de linha alta. Foco no colchão de linha alta. O que é um colchão de linha alta, Luciano? Eu denominei um colchão de 10 mil para cima. Se você compra e revende colchão e vende um colchão de 10 mil, você está ganhando no mínimo 5 mil reais. Se você é comissionado, você vai ganhar os seus 1.200, 1.300 reais de comissão, 1.500 reais de comissão, que é uma bela comissão, uma excelente comissão. Ou seja, colchão de linha alta, ele empurra você para frente. Você ganha tempo. Tempo. Você ganha, ao invés de vender 30 colchões de 3 mil reais cada um, para vender 90 mil, você vende 10 colchões de 10 mil cada um e vende 100 mil. Para 10 clientes, ao invés de vender 30. Olha o tempo que você vai perder para vender 30. E olha o tempo que você vai ganhar vendendo 10. Você se dá mais valor. A família fica mais feliz. A tua autoestima fica lá em cima. Por quê? Abaixo de Deus, pagando as contas em dia, pagando os boletos em dia, pagando o carro em dia, pagando o aluguel em dia, pagando a prestação da casa em dia. Gente, isso é maravilhoso. Isso é prosperidade. Prosperidade é você crescer, prosperidade é você poder pagar suas contas em dia, poder pagar o teu aluguel em dia, poder guardar um pouco de dinheiro todo mês. Isso é prosperidade. E você merece ser próspero na venda de colchões. Você merece se esforçar, vender bem, mas se preparar, estudar mais, ter mais conhecimento e se empurrar mais para frente. Participar mais de imersão, participar mais de treinamentos qualificados na venda de colchão. Inclusive, anota aí, dia 10 de janeiro de 2025, eu vou fazer uma imersão presencial. Você vai ter acesso comigo, presencialmente comigo. Vai ser em São Paulo. Dia 10 de janeiro, é uma sexta-feira, vai passar o dia inteiro comigo e com vários faixas pretas, num ambiente com uma atmosfera próspera, só aprendendo conhecimento nobre da venda de colchão. Você começar o ano bem, 10 de janeiro, em breve nós vamos abrir os lotes para vender as vagas, que não é tanta vaga, porque é um hotel, um local fechado, então quando eu abrir, vende rápido. Quem tiver interesse, pode mandar o interesse no meu direct. Olha, Luciano, eu estou interessado, viu? Quando abrir aí a imersão no dia 10 de janeiro, eu tenho interesse em participar, ok? Então, priorize sobre qualidade, não sobre quantidade. Priorize a venda do foco, priorize a venda do colchão de linha alta. Priorize que você vai ganhar muito mais tempo, vai ganhar muito mais dinheiro, vai colocar mais dinheiro no seu bolso, vai vender 100 mil reais mais rápido no mês. A maioria dos faixas pretas aqui vende com 10, com 12 clientes, eles vendem 100 mil no mês.
Eles vendem 100 mil no mês. Ou seja, o que pode te impedir de vender 100 mil no mês na venda de colchão? O que pode impedir você de vender 100 mil no mês na venda de colchão? O que você acha que pode te impedir? Eu tenho um conceito comigo. Medo de conhecimento novo. Medo. O medo. Por que, Luciano? Porque tem muito vendedor de colchão, entre aspas, experiente, que as técnicas do passado, com muito carinho, com muito respeito, hoje não funciona mais. Por quê, Luciano? Porque o ser humano vem mudando, o comportamento humano vem mudando. Cada vez que passa mais os anos, existe um órgão aqui no cérebro que chama amígdala cerebral. Fica bem aqui. Ela é o que dá o alerta. Ela é que dá o alerta no corpo humano, que é o medo que se instala ali, o alerta. E de tempos em tempos, o cliente, ele está mais alerta. Oh, será que eu compro? Será que eu não compro? Então, para encantar um cliente hoje, não é mais igual antigamente. Não, hoje não. Hoje o cliente tem muito mais conhecimento também. Ele tem o Google, ele tem a internet. Então, se você tiver medo de conhecimento novo, de participar de imersões, de participar de treinamentos, né, de participar de lives como essa, o que vai acontecer? Vai te impedir de vender 100 mil no mês. Por isso é importante você não ter medo de um conhecimento novo. Muitas vezes, eu tenho certeza que o medo ele vem pela falta do conhecimento. Sim. Né? O que nos leva a ter medo de conhecimento? A prática, a falta de prática. Exemplo, quando a gente tirou carta, habilitação, para dirigir, até hoje, ainda tem gente que às vezes tem carta e tem medo de dirigir. Eu conheço. Você tem habilitação? Tenho. Por que você não dirige? Não, eu tenho medo. Por que tem medo? Falta de prática. Ah, por que tem medo de vender colchão de linha alta? Falta de prática. Tudo que você pratica mais, você fica melhor. A gente dirigia, a gente tinha medo, aí fomos dirigindo, praticando. Hoje, dirigimos tranquilamente. Por quê? A prática. A prática. Né? Quando você tem pouca prática, você tem pouco resultado. Se você tem muita prática, o teu resultado fica mais forte. Você fica mais experiente. Mas o que é isso, Luciano? Às vezes, falta conhecimento certo, específico na venda de colchão. Às vezes falta. Muitas das vezes a falta do conhecimento certo te dá insegurança. Te dá insegurança. Né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela não sabe dirigir carro automático. Outro dia eu falei para ele, vai ali, aluga um carro para mim, pega um carro automático, vai lá buscar para mim, sabe o que ele falou? Pode ser o manual? Eu falei, não, automático. Mas eu falei, por que o manual? É porque eu não sei dirigir o automático. Ou seja, medo. Esse menino, ele é um faixa marrom. Eu acho que ele está até aqui na live. Né? É um faixa marrom que tem medo de dirigir carro automático. Não é? Ele tem medo. Sabe por quê? Porque ele não tem prática. Quando ele tiver prática, ele vai perder esse medo. E por que ele tem medo? Porque ele não tem conhecimento do que é dirigir um carro automático. Então a falta de conhecimento novo te deixa inseguro. Então, vamos se empurrar para frente, vencer. Para você vencer, você tem que se empurrar para frente. Você tem que ter conhecimento novo, argumento novo, técnica nova na venda de colchão. As técnicas do passado são diferentes. Ou seja,
As pessoas hoje elas estão mais na defensiva. E com a defensiva a gente precisa quebrar as objeções que o cliente tem. Quebrar. Eu falo que existe hoje muito vendedor vidente. Vocês sabem o que é o vendedor vidente? Você fala assim para ele, me diga uma coisa, por que você não vende colchão de linha alta? E tem umas pessoas vendendo colchão de linha alta. Não, porque o cliente não tinha condição. Mas como que você sabe que o cliente não tinha condição? Não, o cliente não tinha condição. Vendedor vidente, né? O vendedor vidente, por que você não ofereceu ali um acessório, uma base, um travesseiro, um kit de proteção? Por quê? Porque o cliente não tinha condição. Vendedor vidente. Isso não existe, pessoal. Isso não existe. Quando você tem técnica, conhecimento novo, um cliente que paga R$ 500 por mês, paga 550 com o complemento, com a técnica do cross-sell, do upsell, muito bem aplicada, sem medo. Mas quando você aplica muito a técnica, você tem muita prática e você tem conhecimento e você não tem medo. Agora, quando você só tem o conhecimento e não pratica ele, você também fica inseguro. Tem que aplicar o conhecimento, tem que aplicar a técnica. Para isso, você tem que se empurrar para frente. Não ficar só dirigindo carro manual e ter medo de dirigir o carro automático. Eu nem sei se esse faixa marrom está aqui. Será que ele está? Ele deve estar, né? Eu acho que ele deve estar. Ele deve estar aí. Ele deve estar, que ele não perde uma live. Eu falo que muita gente fala assim, Luciano, e quem que não vende colchão de linha alta? Por que tem vendedor que não vende colchão de linha alta ainda? É fácil de responder. Só tem 2 pessoas que não conseguem vender colchão de linha alta no século XXI. Quais são, Luciano? As que não acreditam nelas mesmas e as que não acreditam no colchão que vendem. 2. As que não acreditam nela mesma e as que não acreditam no colchão que vende. Sim, sim, exatamente isso. É 2. Esses dias atrás eu fui num treinamento que custou R$10.000. R$10.000. E aí no final, esse treinador muito capacitado, um mentor, no final ele estava vendendo um curso que eu já fiz lá atrás no passado, que estava custando R$50.000. Dura 1 ano e meio. É 1 ano e meio, R$50.000. Vai dar uns 3.500, 4.000 por mês. Era 50 mil. Aí eu vi um cidadão ir lá na frente e perguntar para ele, falar para ele, poxa, fulano, eu tenho vontade de ir no seu treinamento, mas o seu treinamento é muito caro. Eu falei, ixi, o que vai sair daí agora? E o cara ficou quieto. Sabe o que ele disse? Sabe o que o mentor respondeu? O meu treinamento, fulano, não é caro. Meu treinamento eu tenho na internet. Caro é a minha presença. A minha presença é cara. Mas, se você treinar comigo, você vai vender muito. Ou seja, a presença sua, ela transmite confiança ou insegurança para as pessoas a qual você atende? Elas transmitem, porque vendas é transmissão de sentimento. A confiança de um país está baseado na confiança do presidente. A confiança de um banco está baseada na confiança do presidente do banco. A confiança de um negócio, a confiança de uma venda está baseada se o cliente confia em você ou não. Se você é confiável e se você transmite confiança. São 2 coisas diferentes. Você é confiável? Primeira pergunta, você é confiante? Ah, Luciano, eu sou confiante, mas às vezes não é confiável.
Às vezes é confiável e não é confiante. Então a gente precisa ser confiante e confiável. Por quê? Para transmitir a sua presença com treinamento, com um método, com conhecimento novo, com uma receita. Você transmite um sentimento que o cliente vai ter certeza que ele está fazendo um bom negócio. O cliente vai ter certeza, e a cliente vai ter a certeza que está falando assim, eu mereço comprar esse colchão, ele é uma pessoa que ele é um especialista, ele está transmitindo isso inconsciente para mim. Porque o homem quer fazer um bom negócio. As pessoas têm medo de perder. E o medo de perder tira a vontade de ganhar. O que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, que às vezes o cliente ele não compra o seu colchão porque ele tem medo de perder o investimento que ele vai fazer. Por quê? Porque às vezes a gente não está levando um conhecimento nobre que ele vai transformar a vida dele dormindo em cima do colchão. Que a coluna dele, será que vai realinhar a postura vai dormir bem, vai dormir melhor, vai acordar melhor? Conhecimento, segurança, confiança. A gente tem que se empurrar para frente, pessoal. Está chegando já o final do ano. Está chegando o final do ano. Você precisa ser mais interessante para o cliente. Não interessado em vender. Não, você tem que ser interessante. Para aí sim ele se interessar e fazer negócio com você. Você precisa ser mais interessante. Você precisa ter metas definidas. Aqui, na mente. Eu vou vender 100 mil no mês em colchões. Porque vendendo 100 mil no mês de colchões, você vai ter uma vida próspera no mercado de colchões. Mas para isso você precisa se conectar com pessoas diferentes. Você precisa participar de treinamentos, de imersões, do método faixa preta, por exemplo. Ou seja, a gente precisa, de uma vez por todas, agora, para esse ano de finalizar 2024, se empurrar mais para frente, ser mais resiliente, ou seja, com mais conhecimento nobre. Qual é o segredo da vida? Plantar ou colher? É plantar, não é colher. Precisa plantar todo dia, plantar conhecimento novo, plantar, ligar mais, agendar mais, visitar mais, pedir mais indicação, ou seja, ter mais vontade de viver, de vencer. É isso que a gente precisa, né? Ou seja, o que a gente está atraindo hoje? Não tem gente que tem medo de ser assaltado? Tem gente que morre de medo de ser assaltado e ele vai ser assaltado. Por quê, Luciano? Porque o medo atrai. O medo atrai. Esses dias um senhor conhecido, ele foi sacar 6 mil reais, um dono de um posto de gasolina, ele foi sacar 6 mil reais no banco, saiu do banco, sacou os 6 mil, botou na bolsa dele e foi para o estacionamento, saiu do estacionamento, quando chega lá fora, um motoqueiro me dá o dinheiro que o senhor sacou lá dentro. Ele falou, tó. Aí, por uma coincidência, a gente foi tomar um café depois e ele contou o fato. Eu falei, e aí? Ele falou, filho, olha o que ele disse. Filho, só roubam de quem tem. Olha que mentalidade. Um senhor de 70 anos. Fica tranquilo, filho, 6 mil só roubam de quem tem. Isso é uma mentalidade próspera. Por quê, Luciano? Porque é um senhor de 70 anos que ele sabe fazer de novo dinheiro. Ele sabe fazer de novo. Por quê? Porque ele tem conhecimento novo para fazer dinheiro novo. Então vamos plantar mais. Vamos atrair uma atmosfera mais positiva, mais próspera nesse mercado imenso e maravilhoso da venda de colchão. Tem vendedores de carro, tem vendedores de consórcio, tem Ubers vindo para esse ramo vender colchão. Por quê? Porque é um ramo próspero, um ramo bom, altamente lucrativo. Se empurrem mais para frente, sejam mais resilientes.
Vamos embora. A vida é boa. Um ótimo dia para vocês, uma ótima noite para vocês. Terça-feira que vem vou estar aqui às 20 horas, ajudando você, vendedor de colchão, a vender 100 mil no mês em colchão. É totalmente possível, com conhecimento novo, com uma metodologia nova, com um processo novo, com imersão, com um aprendizado novo, participando de lives. Está aqui, ó. Vocês estão aí se esforçando. Parabéns! Parabéns para vocês que estão aí se esforçando. Por isso que Deus se agrada do homem e da mulher que se esforça, que se empurra para frente, que é resiliente. Sim, que tem foco, que sabe o que quer. Bora para frente, vamos com tudo. O ano está terminando. Vamos fazer um bom ano, vamos fazer uma boa virada de ano, vamos fazer um bom Natal. Vamos vender colchão de 10K para cima, colchão de linha alta, com argumentos poderosos, com argumentos emocionais. Até a próxima terça-feira, pessoal. Ótima noite, que Deus abençoe vocês. Vai para frente, vai com tudo. Eu desejo fortemente que ainda nesse mês de outubro vocês arrebentem de vender. Pare de andar no carro manual e pula para o automático. Conhecimento novo. Tchau. Acho que meu faixa marrom deve estar aí. Tchau, fique com Deus. Até a próxima terça-feira, às 20 horas. Tchau.